Boa noite a todos. Que uma imensa alegria possa tomar o coração de todos nós. Que a luz do Cristo possa ser derramada no coração de todos aqui esta noite. Muito nos alegra vermos todos vocês aqui nessa noite. Em especial porque a gente está fazendo a último encontro, a última doutrinária desse 2022. Então que todos possam também aquecer o coração para que possam confraternizar o encerramento de um ciclo, e o início de um novo ciclo. Então que todos tenham a paz do Cristo na noite de hoje. Vamos fechar nossos olhos para que a gente possa também nos harmonizarmos e que a paz do Divino Mestre e amigo de todos nós, Jesus, possa nos envolver e que nos sintamos acolhidos com muito amor. Tenhamos um momento de reflexões importantes para a nossa alma e que Jesus possa inspirar a todos. Que assim seja. Como tema para essa noite, então a gente tem um final de um ciclo, de um ano, a gente vai falar do começo, que é a Gênese. Como que a coisa começou, Como a nossa história, a nossa trajetória neste mundo começou, como as coisas começaram, Então, a Gênese na visão espírita. E aquela eterna pergunta que nos fazemos, e todo ser que algum dia sentiu algum sentimento com relação à sua existência, buscando saber o que eu estou fazendo aqui, de onde eu vim, Então a Gênese, justamente aquele primeiro texto, aquele primeiro livro lá do passado, com uma literatura ainda muito limitada, até por conta do conhecimento que as pessoas tinham naquele momento, e também pelo aspecto de revelação que trazia aquele texto. Então essa jornada, essa busca que nós carregamos nesse mundo por saber de onde viemos, para onde vamos, E a Gênesis, o livro A Gênesis, dá uma pista sobre isso, Que tudo começa e tudo termina no Criador. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio de tudo e o fim de tudo, de onde todos viemos e para onde todos haveremos de voltar. E a pergunta fica: quem sou eu? O que estou fazendo aqui? E a Gênese busca explicar justamente isso. Sabemos, quem professa a doutrina espírita, que este momento de vida, dessa experiência no mundo material, ela é transitória. E existiu um período antes, e existirá um depois. Então, quando o ser humano lá nos primórdios, ele se dá conta, quando o seu espírito se individualiza e ele se dá conta de que existe uma força maior, existe algo por trás, que não é apenas a matéria puramente que comanda nossas vidas. Existe algo por trás, existe um ser maior que coordena nossas vidas. Então a caminhada posta por Deus nesse mundo, ela tem um objetivo. E o objetivo é para que possamos nós mesmos descobrirmos o nosso caminho que leva justamente para Deus. E essa busca por perfectibilidade passa por isso, passa por essa experiência que nós temos que viver aqui na Terra. Então, no princípio fez Deus o céu e a terra.
e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Lá assim começa a Gênesis. Mas esta faltava ainda, como disse no começo, faltava um vocabulário mais apurado para se explicar o que isso significa. Seria muito mais simples, muito mais prático do ponto de vista racional, se Deus já nos tivesse dado todo o conhecimento necessário para enfrentarmos os problemas dessa passagem por aqui. É ou não é? Ao invés de termos que nós galgar isso aí, aprendermos sofrendo, nascendo e renascendo inúmeras vezes para acumularmos o conhecimento para vivermos melhor, para sermos melhores pessoas, para sermos melhores seres humanos. Mas tem todo um propósito por trás disso. Deus nada faz ao acaso. Deus nada faz de acaso, sem pensar, sem ter um propósito, um fim útil. E acreditamos que por muito tempo Ele fazia isso só para nós, só para os seres humanos. Na nossa vaidade, na nossa arrogância, achamos que Deus fez tudo isso. Hoje sabemos, fez toda a natureza, todo o universo pensando em nós. Hoje vamos tentar elucidar essa questão e, baseado primeiramente no Livro dos Espíritos, que é o princípio de tudo, e sabemos que na codificação espírita houve uma inversão. O livro A Gênese foi o último livro a ser escrito, não foi o primeiro, que é o contrário do que a gente está acostumado a ver. A Gênese, a criação, o princípio de tudo, as primeiras escrituras a que nós temos acesso. E no Espiritismo aconteceu ao contrário. Primeiro veio o Livro dos Espíritos. E lá na questão 17 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona a espiritualidade superior acerca dessa questão, né? É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Como a coisa começou? Como essa história, essa jornada do ser humano começou? E a espiritualidade dá uma resposta, no mínimo, curiosa. Não. E aí complementa. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. Reforçando aquilo que foi dito antes. Não é dado a nós sabermos tudo. Seria muito fácil Deus entregar todo o conhecimento nas mãos da humanidade, ainda imatura, podendo usar um conhecimento tão amplo, tão grandioso, de forma equivocada. A providência divina, Deus pensa em tudo. Então, Ele vem nos chamar à humildade, que tenhamos paciência. Só se consegue esta experiência encarnação após encarnação. Não sabemos quantas já tivemos, mas sabemos que teremos ainda inúmeras pela frente. Então não tenhamos pressa. Tenhamos o compromisso de aproveitarmos a nossa passagem por aqui para agregar algo a mais, avançar um pouquinho mais, subir um degrau a mais, cada vez que a gente passar por aqui. Então é preciso ter paciência e é preciso trilhar a evolução a fim de nos tornarmos dignos e aptos a compreender a grandeza de Deus e de sua criação. É impossível assimilar a grandeza e a dimensão da criação de um instante para o outro. Um exemplo muito recente que a gente pode levar em consideração é o processo da fissão nuclear.
que é isso? O homem criou a bomba. A fissão nuclear libera uma energia tremenda. O ser humano descobriu isso através das suas pesquisas, através da ciência, através do conhecimento que ele desenvolveu da matéria, do mundo material, causando uma destruição tremenda pelo seu mau uso. Então, um conhecimento amplo, um conhecimento maior a respeito das coisas da matéria e do mundo de maneira geral, nas mãos de pessoas moralmente inferiores, causam coisas terríveis. Naquele momento em que essas bombas foram usadas, vocês sabem, foi no período da Segunda Guerra Mundial, despejadas sobre o Japão, 160 mil almas sucumbiram num instante. Fora as outras milhares que padeceram posteriormente por doenças, por lesões causadas por aquele incidente. Então, está aí a providência de Deus. Não vai jamais delegar ao ser humano um conhecimento além das suas possibilidades. Gostaríamos sim de saber tudo, de não precisarmos passar mais por aqui, não termos dificuldades. Mas estamos preparados para lidar com esse conhecimento? Na questão 18, e antes disso, a espiritualidade superior sempre se preocupa em remover os véus, né? Daí o caráter de revelação, né? Que veio anterior à ciência, porque a ciência não tinha recursos ainda, não tinha mecanismos, não tinha métodos para pesquisar e descobrir as coisas deste mundo. Então primeiro veio a revelação, e a revelação, né, coube conduzir a humanidade pelos melhores caminhos, para que ela também encontrasse seu rumo e não sucumbisse às suas paixões, à sua própria ignorância. E na questão 18 também do Livro dos Espíritos, Kardec questiona: um dia o homem penetrará os mistérios das coisas que estão ocultas? Aí ele fala do véu, né? O véu se levanta para ele à medida que se depura. Contudo, para compreender certas coisas, precisa de faculdades que ainda não possui. Se olharmos para o passado, muito lá atrás, nos primórdios da humanidade, o homem das cavernas, quando ouvia um trovão semelhante ao que se ouve na noite passada, uma chuva torrencial, o que ele fazia? Corria para a caverna se esconder. Por medo. Ele não sabia, ele imaginava que uma divindade, atribuída por ele, uma divindade, fazia aquele barulho, aquele estrondo, e ele se assustava e se escondia, por não entender. E hoje? Hoje, ao ouvirmos um estrondo daquele, um trovão, um raio, o que a gente faz? Pensa, através do nosso conhecimento que já adquirimos, que vai chover. Vai chover. Então, a diferença entre aquele ser humano lá das cavernas e nós é o conhecimento que nós adquirimos. É a noção das coisas que nós adquirimos através das nossas experiências, das nossas pesquisas, dos nossos experimentos. E só aprendemos com o tempo. Não há como adiantarmos as questões, adiantarmos nossas situações. Precisamos vivenciá-las, e assim vai chegar um momento que as coisas que hoje julgamos assustadoras ou que temos preconceito deixarão de existir. Os véus vão sendo tirados, e a verdade, a realidade do mundo, tanto material quanto espiritual, vai se desnudar para nós, vai estar à nossa disposição, contanto que tenhamos a maturidade espiritual e moral para podermos acessá-los. E levando em conta essa
essa pequena historinha sobre o tempo, a espiritualidade já nos diz que no futuro a humanidade será capaz, inclusive, com a força do seu pensamento, com a sua vontade, regular o tempo. Por que não nos é dado essa possibilidade hoje? Porque se tivéssemos isso hoje como exemplo da bomba, o ser humano ia usar isso como uma ferramenta de poder contra outras nações, contra outros povos. Então não temos a maturidade ainda para entender e nem para utilizar esse conhecimento, essa sabedoria. Então, na questão 19, levando em conta também os avanços científicos, né? No início nós não tínhamos instrumentos, então precisamos, naquele momento, da revelação divina, né? Dizendo para nós o caminho a seguir. E o Kardec faz a questão 19, faz a pergunta, né? Se pelas investigações científicas não pode o homem procurar alguns dos segredos da natureza? E a resposta é a seguinte: a ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todos os campos, mas não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Quanto mais é dado ao homem penetrar nestes mistérios, mais cresce sua admiração pelo poder e sabedoria do Criador. Mas seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete e ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas. E cada dia que passa mostra-lhe quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. São tantas outras decepções para seu orgulho. Então, ao longo da história da humanidade, a gente viu tantas dessas questões. Já acreditamos que o nosso planeta era o centro do universo, né? Os gênios que vieram, os missionários do alto que vieram e trouxeram o conhecimento e buscaram desnudar também essa falsa impressão, já demonstraram que isso é um equívoco. Então, pensamos de uma forma no passado, né, devido à nossa falta de acesso a esse conhecimento, pela nossa ignorância, e hoje esse conhecimento já está ultrapassado. Estamos indo para outras fronteiras. Estamos indo para muito além do que a gente jamais imaginou ao longo de toda a nossa história como humanidade. Então, neste processo todo que a gente vivencia enquanto encarnados, existem duas alavancas que Deus colocou à disposição da humanidade para que a humanidade pudesse realmente avançar. A primeira delas é a própria ciência, né? Que ela vai descortinando novos horizontes e nos ajudando a entender melhor a gênese, melhor a criação. Então, os telescópios, os microscópios, a gente conseguiu enxergar muito longe, entrando nas profundezas do universo e também conhecendo o infinitamente pequeno, dentro das células, dentro da própria matéria. Então, a ciência ajuda a humanidade, né? Obviamente dentro do plano, dentro do mundo material, a nós entendermos como as coisas funcionam, entendendo o próprio funcionamento do nosso corpo, né? De forma biológica, entendendo a vida que existe nesse planeta e como tudo se faz, tudo se molda no mundo material. Então a ciência tem este poder, nos dá essa condição de conhecermos tudo aquilo que envolve a criação do ponto de vista material. Mas tem o outro ponto, o outro lado, a segunda alavanca, tão importante quanto essa, que é a alavanca do progresso humano, que é fora dos domínios da matéria, além dos domínios da matéria. É outra grande força, tarefa esta das religiões. Então cabe às religiões nos oferecer os subsídios que a ciência não consegue, que são aquelas coisas que se referem ao domínio do mundo espiritual.
E para tanto, né, ao longo da história dessa eterna parceria, ciência e revelação, né, no início a ciência, como disse, já era muito limitada, então ela não tinha os recursos, não tinha os subsídios ainda para poder esclarecer todas as coisas. Então o caráter de revelação veio para justamente colocar a humanidade num caminho mais correto. E a Gênese traz lá no seu texto inicial, já no primeiro versículo: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E depois se falou mais à frente, separou as águas de cima das águas de baixo, mas a pobreza de vocabulário deixa esta explicação um tanto confusa. Que águas são essas? Que águas são essas? Mais adiante vamos ter um maior esclarecimento a respeito disso, mas antecipo, não se referiam à água como nós entendemos, mas já vamos saber o que isso significa. Então, naquele momento, a revelação buscava preparar o sentido humano e preparando a humanidade para o futuro, libertando o quanto possível a humanidade de suas paixões, justamente para que ela não acessasse outras informações, outros conhecimentos maiores, e que possivelmente colocariam esses conhecimentos a serviço de suas paixões e, por consequência, a sua destruição. E aí, com essa revelação, a religião acabou sendo tomada como um elemento de dominação, para subjugar as pessoas menos esclarecidas, já naquele momento. Então, quem possuía a revelação acabou usando isso como instrumento de poder, ao invés de colocá-la ao acesso de todas as pessoas, né, de toda a humanidade. Para isso, o alto, atento a esse desvio de personalidade da humanidade, mandou Moisés para que, com as leis, apresentando à humanidade as leis que regem o universo, as leis universais, e a partir daí tentar mudar, de certa maneira, o rumo que a humanidade havia tomado. E vários profetas depois dele também tentando mostrar, né, tentando demonstrar à humanidade o que se passava e qual era o desejo do mundo espiritual com relação à nossa existência aqui no mundo da matéria. Até o advento do Cristo. Quando o Cristo aqui veio, ele trouxe a grande revelação, e a grande revelação do Cristo naquele momento não era nada de material, nada que fosse palpável, era o amor. E o amor declarado pelo Cristo, ele não é apenas um sentimento. O amor declarado pelo Cristo é um mandamento. Entendamos como uma lei universal. Só o amor consegue produzir aquelas situações que impulsionam a humanidade a crescer. Somente através do amor é que poderemos crescer. Posterior a isso, tivemos João Evangelista, que também, usando daqueles mesmos princípios, aqueles primeiros textos da Gênese, declarou o seguinte: no princípio havia o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus. E o Verbo era divino, e tudo que foi feito por meio dele foi feito. E nada que existe sem ele não existiria. Então, se a gente fizer um paralelo ao primeiro texto lá da Gênesis, o que ele agregou aqui? Haviam outras coisas mais.
havia o Verbo e o Verbo estava junto de Deus. Então, se estava junto de Deus, não era Deus, era algo mais. Acrescentamos mais uma informação àquele texto original. No princípio havia Deus, e o mundo era disforme, criou Deus o céu e a terra. E aqui já tem um segundo elemento. Quem é esse elemento? Veremos logo adiante quem são esses seres, quem é essa parceria que ajudou Deus nessa tarefa de construir, de dar o início às coisas. Só que, levando em consideração a mensagem do Cristo, mais uma vez, essa mensagem de amor do Mestre, mais uma vez, muitos usaram a mensagem de amor do Mestre como instrumento de dominação. E desta vez por muitos séculos. E a fé dogmática, né, acabou criando uma estrutura de dominação onde não se levava em conta ou se rejeitava tudo aquilo que a ciência havia produzido. Nada do que a ciência, do que a pesquisa, do que o trabalho do ser humano, da inteligência humana, enquanto mundo material, serviria. Somente a fé dogmática, a fé cega, né? A fé sem princípios é que valia. E a humanidade ficou aprisionada. E desta vez, aquela alavanca da revelação, destinada às religiões, acabou sendo transformada em algema, aprisionando a humanidade por um longo período de sombras e sofrimento. Tivemos que passar por muito sofrimento até o surgimento de novos emissários, novos missionários do alto, para nos ajudar a humanidade a se livrar dessas algemas. E década após década, século após século, batendo nesta muralha que havia sido construída pela fé dogmática, surge, curiosamente, um religioso, Martinho Lutero, protegido também pelas pessoas poderosas do seu tempo, contrapor e conseguiu, né, abrir a mente das pessoas, mais uma vez, mostrando, através da Reforma Protestante, que tudo aquilo que estava sendo usado de forma enganosa era um instrumento de dominação e que o ser humano era muito mais do que aquilo. Então deu-se esse primeiro impulso graças à Reforma Protestante, e daí vieram outros grandes nomes, próprio Galileu Galilei, né, que asseverou que a Terra não era o centro do universo e conseguiu provar isso através de seus experimentos e suas pesquisas científicas, e inúmeros outros missionários do alto que vieram trazer este conhecimento, mas se basearam no conhecimento mais específico do mundo material. E mais uma vez, né, aquele eterno conflito entre essas duas alavancas, a ciência e a revelação, se fez forte, e aí um novo tempo, né, iniciado pelo iluminismo, logo em seguida, trouxe uma nova deusa, a deusa da razão. E se renegou tudo aquilo que o próprio Cristo deixou como mensagem, a mensagem de amor do Cristo foi convertida em algo que não tinha valor do ponto de vista científico. Mas isso causou tantos problemas, porque mesmo a fé dogmática, ela tinha o seu caráter de acalmar, de transmitir conforto para as pessoas. Tinha uma compensação, né?
e a ciência era fria. Então, o que somos nós? Um amontoado de células, frio, coração ressequido. O que há depois? A vida é só isso? Viver, morrer, enfim? Então ainda continua a ser aquela a eterna queda de braços entre a ciência e a religião. E agora nós vamos saber o papel do Espiritismo, que veio para definitivamente reconciliar essas duas alavancas, essas duas forças do avanço do conhecimento humano, veio-se através do Espiritismo. E Kardec, no livro A Gênese, já agora a Gênese pela visão espírita, lá no seu contexto inicial, ele coloca a seguinte frase: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza dos espíritos, sua origem e sua destinação. Então, neste contexto de hostilidades entre essas duas alavancas, a doutrina espírita é chamada a pacificar. O primeiro livro escrito, primeiro livro codificado, ele traz todos esses outros livros do Decálogo Espírita, todos eles estão no livro dos Espíritos. E dali ele tem 4 etapas, 4 partes, daí foram desmembrados os demais livros que nós temos à disposição. Então, o primeiro livro, óbvio, o livro dos Espíritos, ele trata das causas primeiras, surgimento, porquê das coisas e tudo mais. O livro dos médiuns tem um caráter experimental, porque, assim como a ciência que tinha instrumentos para provar o porquê das coisas, a ciência, através dos seus mecanismos, conseguia provar, através do método conseguia provar, mas a religião não tinha como provar. Se existe um mundo espiritual, como provar? Aí, o livro dos médiuns, cabe a ele essa função, a função de cumprir com o aspecto experimental da doutrina, que é através da comunicação com os espíritos desencarnados, que muito conhecimento, muita informação a respeito de onde viemos e para onde vamos, surgiu. Então, o livro dos médiuns vem para cumprir esse papel. E aí, com o caráter filosófico, e das leis morais, colocando a humanidade a exemplo do decálogo de Moisés, colocando leis, colocando regras para que a humanidade ande pelo caminho mais certo, vem o Evangelho segundo o Espiritismo, que cumpre essa função, cumpre o caráter filosófico e o caráter moral. E por fim, dentro do livro dos Espíritos, lá no final, a respeito das penas, das esperanças e das consolações futuras. Aí o livro Céu e Inferno cumpre essa função de nos explicar, nos dar noção do que acontece no depois que a gente passar pela vida material, para onde vamos. E lá no final, Kardec codifica a Gênese, justamente fazendo um fechamento entre todo esse, tentando definitivamente reconciliar ciência e revelação, para que nunca mais na história da humanidade essas duas forças, que são duas forças que tratam das mesmas leis vindas do mesmo Criador, entrem em conflito novamente. Dizendo ao homem, dizendo ao ser humano, dizendo aos seres aqui encarnados de onde viemos e para onde vamos. E nessa pergunta, nessa fala do João Evangelista, que fala que no princípio havia o Verbo e o Verbo estava com Deus, quem são estes seres a que se refere da Gênese? São os construtores, são seres puros, espíritos puros, como os verdadeiros ministros
de Deus, responsáveis pela construção do planeta em que vivemos hoje e de tudo que há no universo. Então nós nos descortinamos agora para uma visão de um universo que nós, graças às tecnologias que temos hoje, os microscópios, os telescópios, especialmente o Hubble e agora mais recentemente o James Webb, conseguimos colocar nossos olhos nas profundezas do universo e descobrimos definitivamente, não mais em 6 dias, mas em várias eras de muito trabalho, de muita compaixão, de muito amor por parte da espiritualidade, tudo que há foi feito. Então, daquela massa informe que era, a massa informe que formava o nosso planeta, várias eras se passaram. É uma forma de alegoria, não são 6 dias, são várias eras, até que esse mundo tivesse adequado, tivesse as condições para nos receber. Que houvesse um ser material que pudesse acolher o espírito imortal. Eis a Gênese. E quando se falava da água, lá no texto inicial, o Espírito de Deus pairava sobre as águas e se separou as águas de cima e as águas de baixo. De que água ele estava falando? Emmanuel, no seu livro A Caminho da Luz, dá uma pista importante sobre isso. Não é água, é o plasma divino. É o fluido cósmico universal. Então a tradução, não que cometeu um erro, mas a expressão que existia, o vocabulário que existia naquele momento, ele falou em algo fluido e se entendeu água. Então o que move todo o universo, o princípio da criação, advém do fluido cósmico universal, emanado de Deus, e que é responsável por tudo que há, por tudo que existe. E ali Deus nos revelou a Trindade universal. Deus, Espírito e matéria. Deus fez o céu e a terra. Deus fez o céu, o mundo espiritual. E Deus fez a terra, o mundo material. E assim nós entendemos de uma forma muito melhor o que aquele texto quis dizer. Abrindo a nossa mente, abrindo nossos olhos para entender um universo que a cada dia, como disse, com os recursos que hoje temos, descobrimos que ele é imensamente, infinitamente maior. A exemplo de que hoje nós sabemos que aqui, próximos ao nosso sistema solar, o sistema mais próximo, a estrela mais próxima está a 4 anos-luz. E o ano-luz não é uma medida de tempo, é uma medida de distância. Isso significa 9,2 bilhões de quilômetros, que é o tempo que a luz demora para transcorrer esse espaço. São 4 anos viajando na velocidade da luz. Parece muito? São trilhões, cerca de 200 trilhões de galáxias do universo que nós conseguimos observar, que a humanidade alcança. Cada uma delas com 200 a 300 bilhões de estrelas e uma quantidade incalculável de planetas iguais ao nosso. A maravilha da criação. O mundo, o universo. Então, nós chegamos à conclusão de que não é mais aquele Deus místico, Aquele Deus que estala os dedos e faz as coisas surgirem. Mas sim o Criador, que convida a criatura a participar da criação. E por este motivo estamos aqui. E por este motivo
Viemos para o mundo material. E reforçando aquilo que dissemos no começo, seria muito mais prático, muito mais fácil do nosso ponto de vista se Deus entregasse todo esse conhecimento já de cara. Já surge o ser humano sabendo de tudo. Chutou uma pedra ali e já saiu tendo ideias. Jamais chegaríamos a este ponto, estaríamos talvez no dia de hoje aqui, se desse jeito fosse. A humanidade teria se destruído. A humanidade teria se acabado em função da sua, num primeiro momento, ingenuidade e no segundo momento, imaturidade, levado pelas paixões, levado pelo sua moral ainda imperfeita, sua moral, sua filosofia de vida para o bem ainda por construir. E sabemos agora com certeza que a nossa destinação não é mais o túmulo, a matéria. A nossa destinação são as estrelas. Assim como aquele momento em que Deus chamou Abraão para fora da sua tenda e pediu para ele olhar para o céu e disse para ele: consegue contar? E a tradução lá naquele momento foi uma tradução equivocada, que se falava no Antigo Testamento que aquele era o Deus dos exércitos. A tradução, acho, mais correta seria o Deus das estrelas, o Deus do universo, Criador de tudo, Alfa e Ômega, o princípio e o fim, da onde viemos e para onde nós retornaremos. Eu convido nesse momento os nossos irmãos responsáveis pelo passe, enquanto eles se preparam, nós fazemos uma reflexão final e vamos nos analisando também, porque sabemos agora do que é feito esse fluido cósmico universal e também esse recurso que nos é dado pela espiritualidade, que nos é dado por Deus, e que os passistas utilizam. Toda vez que vocês recebem o passe, vocês recebem fluido cósmico universal, que nos reconforta, repõe nossas energias. E para a gente finalizar com um conhecimento que é dado pela obra do O Grande Enigma, que é um livro de Leon Denis, e ele que pesquisou também muito a respeito da Gênese, muito da obra da criação. E lá no capítulo 14, quando ele vai falar sobre elevação, né? Só com a elevação que nós vamos poder acessar esses conhecimentos e acessar esses recursos que ainda nosso entendimento, nosso organismo não dispõe, para que possamos acessar os conhecimentos que ainda nos faltam para entendermos a pleno a criação de Deus. Vamos fechar nossos olhos para que essa mensagem possa também alcançar o coração de todos, de uma forma a aquecer o nosso coração, a nos iluminar. Diz então Leon Denis: Espírito, alma, tu que percorres essas páginas de onde vens e para onde vais. Sobes do fundo do abismo e galgas os degraus inumeráveis da escada da vida. Tu caminhas para as moradas eternas, onde a grande lei nos chama e para as quais as mãos de Deus nos conduz. Vais para a luz, para a sabedoria e para a beleza. Contempla e medita, ou seja, para e olha, enxerga e vislumbra. Por toda parte, obras belas e potentes solicitam a tua atenção. Em seu estudo, aurirás com coragem e confiança o justo sentimento do teu valor e do teu futuro. Os homens só se odeiam, só se desprezam, porque ignoram a ordem magnífica pela qual estão todos estreitamente aproximados. O teu caminho é imenso,
mas o fim excede em esplendor tudo quanto podes conceber. Agora pareces bem pequeno em meio ao colossal universo, mas tu és grande pelo pensamento, grande por teus destinos imortais. Em nossos dias, o céu não pode ser o que foi tanto tempo para a ciência humana, nem o espaço de beatitude dito pela religião, nem o que foi por tanto tempo para a ciência humana, um espaço vazio, triste e deserto. O infinito se anima e se transforma, o ciclo de nossa vida se alarga em todos os sentidos. Sentimos-nos ligados a esse universo por 1000 laços. Sua vida, a vida desse universo, é nossa história. E nossa história é a sua história. Fontes desconhecidas de meditação, de sensações se abrem e o futuro toma aos nossos olhos caráter muitíssimo diferente. Uma impressão profunda nos invade ao pensar em destinos tão amplos. Para sempre somos unidos a tudo que vive, ama e sofre. De todos os pontos do universo e de todos estes astros que brilham nesta extensão, partem vozes que nos chamam, as vozes dos nossos irmãos mais velhos, vozes que nos dizem: marcha, marcha. Eleva-te pelo trabalho, faze o bem e cumpre o teu dever. Venha a nós, outros que iguais a ti, pensamos, lutamos e sofremos nestes mundos da matéria. Vem prosseguir conosco com tua ascensão para Deus. Que assim seja.